gostaria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Eu irei fazer, eu não tenho hábito de fazer uma leitura longa, os irmãos conhecem, mas essa eu vou ter que fazer para os irmãos entenderem aquilo que Deus tem a falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Daniel, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Amém. Oh. Quem encontrou diz amém. Amém. Próximo aí é Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, com os ouvidos o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca e do saltério e de toda a sorte de buzinas, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, rei, fizeste um decreto pela qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e que furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam
no seu exército que afastasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançarem no fogo de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Falou disso aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos satrapas e aos prefeitos e aos presidentes e aos capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram neles, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pela qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e a sua casa sejam feitas em monturo. Portanto não há outro Deus que não possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelos louvores e adoração, Senhor, que foi entregue a Ti. Sentimos a Tua presença em nosso meio. Agora fala conosco através da Tua palavra, Pai. Eu repreendo os demônios que tapam os ouvidos, que distorcem as palavras, que usam alguém ou algo para tirar a atenção do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amado igreja, pode se sentar. É uma passagem linda, maravilhosa que nós lemos. Uma passagem que desperta a nossa fé. E se nós, enquanto eu estava lendo, eu senti a presença do Espírito Santo, eu senti um arrepio gostoso aqui em mim, enquanto eu estava lendo esta passagem. Mas antes de nós entrarmos na passagem, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero dizer para você algo a respeito desse acontecimento. O rei Nabucodonosor, você vai lembrar que Daniel havia revelado o sonho que ele tinha a respeito de uma imagem. E naquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho, Daniel revela que Nabucodonosor era o cabeça daquela imagem. Então aquilo massageou o ego do rei Nabucodonosor, aquilo cresceu ao coração dele. Por isso que ele havia mandado então construir uma imagem a respeito da pessoa dele, para que as pessoas o pudessem adorar. Eu quero dizer para você uma coisa: nós temos que ter cuidado quando Deus mostra algo a respeito de nós, para que aquilo não suba ao nosso coração, para que a glória e a honra sejam dadas a Deus. Mas o que aconteceu? Nabucodonosor manda então construir aquela imagem com a aparência dele, para que todas as pessoas, ao ouvirem os sons de música, instrumentos musicais, dobrasse o seu joelho e adorasse a imagem do rei Nabucodonosor. Devemos lembrar também que a Babilônia não era uma pequena cidade. As pessoas muitas das vezes leem passagens bíblicas e imaginam ser um povinho pequeno, uma pequena nação. Não, você pode observar que até nas músicas seculares hoje, nas músicas mundanas, se falam da Babilônia, porque a Babilônia era uma cidade bonita, era uma cidade poderosa, era uma cidade de luxúria, era uma cidade rica, próspera. E o rei Nabucodonosor
pequena. Não era uma coisa pequena. Não era uma cidade pequena. Você pode observar que dali surgiram o que? Os jardins elevados das construções. Era uma cidade muito bem arquitetada. Era uma cidade de prosperidade. Todos queriam estar na Babilônia. Então não era um local pequeno. Não era um rei qualquer. Um maior da sua época. E ali estava aquela imagem feita. Quando no versículo 2 é falado que ele reuniu os seus líderes, quando ele reuniu aqueles que eram próximos ao rei para governar, ele faz um decreto acerca de quem não adorar ser lançado na fornalha de fogo ardente. Mas só que Mesaque, Sadraque e Abednego também tinha Daniel com eles. Mesaque, Sadraque e Abednego conseguiram aquele emprego junto com o rei, a pedido de Daniel, se você ler versículos anteriores. Então o rei Nabucodonosor, a pedido de Daniel, arrumou aquele emprego. Mas só que Daniel, o cargo de Daniel era próximo ao rei. Mas nesta reunião, Daniel não estava nesta reunião. Porque se ele estivesse presente, ele iria barrar esse decreto. Então aproveitaram que ele estava em uma viagem, ou em algo a respeito do rei, do reinado. Ele não estava ali por aqueles dias, por isso que o nome dele não é mencionado, por isso que o nome dele não é relatado. Porque se Daniel aprovasse, Daniel não seria um homem justo. Então ele não estava nesse decreto. Agora, algo que nos chama a atenção é que Daniel e esses 3 rapazes eram jovens que foram levados cativos. O povo judeu foi levado. Por que tanta fé em pessoas que não tinham tanta experiência de vida? Por que 3 jovens que foram para a fornalha, mas incluindo Daniel, que temiam a Deus? Daniel, quando foi levado, ele tinha 15, 16 anos. Por que tanta fé? Agora nós podemos intitular esta mensagem com o nome Fé em meio a tanta abstinência de fé. Hoje vivemos uma época assim. Muitas pessoas não conseguem suportar lutas. Qual o segredo desses jovens? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. O povo judeu tinha o costume de pegar as suas crianças, eles reunirem em casa e contarem fatos que o Deus deles havia realizado, prodígios que o Deus deles tinha feito. Reuniam-se em casa e contavam para eles a respeito da saída do Egito, contavam para eles do maná que desceu do céu, contava para eles da travessia do Mar Vermelho, contava para eles da construção da Arca de Noé, e aquilo era colocado no coração das crianças, dos jovens. Os anciões passavam para aqueles jovens, para aquele povo, tudo aquilo que o Deus deles havia realizado, e aquilo era guardado no coração. E chega um momento de prova. Eu quero dizer para você nesta noite, para mim e para todos nós, se nós queremos ter fé, devemos voltar à leitura diária da palavra de Deus para as nossas vidas. Devemos voltar ao tempo de estudar a palavra. Eu não estou falando de lê-la no tablet, eu não estou falando de lê-la no computador, eu estou te falando de você entrar no teu quarto, abrir este livro de capa preta, a qual o Senhor tem falado, a qual o Senhor tem revelado, porque não sabemos o dia de amanhã em nossas vidas. Este era o segredo. Aqueles jovens cresceram aprendendo a palavra de Deus, até então, quando vem o momento de serem presos, de serem levados cativos. Você que é pai, você que é mãe aqui nesta noite, uma coisa que nós queremos é que os nossos filhos não enfrentem lutas, não é
passar por adversidades. Se dependermos de nós queremos juntar muito dinheiro e deixar para eles. Luta financeira talvez não terão, mas outras lutas terão, outras adversidades terão. Todos nós iremos passar por adversidades. Todos nós, um passa por luta, outro passa por doença, outro passa por outro tipo de problema, mas todos nós passamos. Mas o segredo de vencer está em conhecer a palavra de Deus, está em conhecer a palavra de Deus. O segredo está em ser íntimo com Deus. Porque nos versículos anteriores, você vai ver quando o rei tem um sonho e ninguém consegue interpretar, ele diz: olha, aqueles que vieram, aqueles judeus, se eles também não souberem, vamos matar a todos. Aí Daniel fala: não, fala com o rei, dá um prazo, me dá alguns dias, e eu irei até a presença dele, e o Deus Todo-Poderoso irá falar e revelar. Eu quero dizer para você, eu quero dizer para mim, eu quero dizer para todos nós nesta noite: se a palavra de Deus estiver em nosso coração, não há inferno, não há demônio, não há ninguém que possa parar você, porque você tem a palavra, você vive a palavra e você conhece a palavra. Você não pode falar em nome de uma pessoa que você não a conhece intimamente. Daniel falou em nome de Deus. Daniel falou em nome do Senhor. Ele sabia que Deus iria responder. Aleluia. Daniel sabia que Deus iria responder. Então, outro detalhe: a apostasia tem sido tanta, podemos intitular, né? Fé em meio à apostasia. Seria um título melhor do que o outro. Fé em meio à apostasia. Quando eles foram levados, não foram levados só os 4. O povo judeu foi levado. Mas aqui é mencionado somente 3. E Daniel, como eu te disse, não estava ali naquela província. Estava a negócios do rei em outros lugares, porque ele não estava ali. Igual o mesmo fato depois acontece quando ele é lançado na cova dos leões. O mesmo fato quase parecido acontece com ele, mas com outro rei, com o rei Dário, o rei Dario, segundo a sua tradução. Havia outros judeus que estavam ali também e foram levados. Mas quando uma pessoa é colocada diante de uma situação de vida ou morte, se ela não tem certeza do Deus que ela serve, ela cede, ela entrega, ela rende-se aqui. E no nosso meio hoje não é tão diferente. Aqueles jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente porque serviam a Deus, tinham convicção, sabiam e falaram: ó rei, não vamos mais falar a respeito desse negócio. Quero te dizer, nós não iremos dobrar diante da tua imagem, iremos adorar somente ao Deus vivo, a qual nós servimos, e Ele, porque Daniel falou: olha, se Deus quiser me livrar, vai me livrar. Mas os 3 não, falaram: Ele vai nos livrar da sua mão. Eles tiveram uma convicção maior e falaram: Ele vai. Eu quero dizer para você, para mim, para todos nós aqui nesta noite, se nós formos fiel a Deus, se nós somos fiel, pode vir qualquer tipo de luta, Ele vai nos livrar de qualquer uma delas. Ele vai livrar de qualquer uma, mas temos que ser fiel. E o que acontece hoje? Irmãos, as coisas têm que modernizar, é lógico, e deve ser assim. Só que pecado ainda é pecado, erro ainda é erro. Nós temos que nos acautelar a respeito disso. Muitas coisas estão acontecendo, estão tirando a espiritualidade das coisas e estão virando modernismo, estão virando coisas a qual nós costumamos
homens de Deus, mulheres de Deus, que lutaram, calejaram seus joelhos para a igreja hoje estar onde está, estão partindo, estão doentes, já estão velhos, já estão idosos e já não podem nem mais frequentar a igreja, muitos deles por causa da sua idade, e nós permanecemos. Nós estamos aqui ainda. E a luta ainda não acabou, pois a igreja ainda não foi arrebatada. A igreja ainda não foi tirada desta terra. Ainda cabe a nós proclamar o evangelho da verdade, o evangelho da justiça, o evangelho que salva, que cura, que batiza. Mas você não precisa parar com a sua vida secular. O que temos que aprender, esses homens trabalhavam para o rei, tinham suas ocupações, mas não se misturavam. Quando foi levado à presença daquele que cuidava deles, eles falaram: não, nós não vamos comer dos manjares da mesa do rei, nós queremos comer aquilo que nós próprios queremos. Eu quero dizer para você, para mim, para todos nós nesta noite, há vários banquetes no meio evangélico, há vários banquetes que estão sendo apresentados, há vários alimentos querendo ser dados, muitos alimentos com facilidade, mas o alimento ainda verdadeiro é a palavra de Deus, é o evangelho da salvação, é esta palavra que vai te manter de pé no momento da luta, no momento da adversidade. Se você acredita, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor, porque esta palavra tem poder, ela é alimento para a nossa alma e para o nosso corpo. Eles poderiam orar e falar: Deus, é um decreto. O Senhor prefere nós mortos ou vivos? Vivos iremos proclamar, mortos não. Mortos não. Mas Deus iria preferir-os mortos do que adorar a outros deuses. Presta atenção, eles falaram: nós não iremos dobrar a sua imagem e nem adoramos seus deuses. Todo mundo sabe que a Babilônia era cheia de deuses. Era cheia de deuses. Há um desafio em nós. Há um desafio para todos nós que estamos aqui. Principalmente uma responsabilidade grande para quem está à frente do trabalho, para obreiros de púlpito. O que nós transmitimos, o que nós falamos. Aqueles rapazes foram ensinados dentro da verdade, dentro do que é certo. Porque se Israel não trabalhasse assim, se os anciões não trabalhassem assim, toda a história de Israel ia por água abaixo. Por isso que eles enfrentaram, por isso que eles não aceitaram. E nós aqui, como povo de Deus, temos um compromisso com a palavra. Se eles não conhecessem Deus, se eles conhecessem Deus de maneira superficial, eles iriam falar: não tem nada a ver nós dobrar o joelho e adorar a imagem. Deus sabe que o nosso coração é dele, nós estamos sendo reforçados. Mas Deus não trabalha desta forma. Deus não trabalha desse jeito. Ele não quer saber se você está fazendo danceteria dentro da sua igreja para segurar jovens. Ele quer saber o seguinte: quem segura pessoas da igreja chama-se Espírito Santo, chama-se Espírito Santo, chama-se Espírito Santo, chama-se Espírito Santo, chama-se Espírito Santo. Ele não quer saber se você faz festas juninas na tua igreja para poder amenizar com as coisas do mundo. Ele não precisa de festa junina, ele precisa de festa de Pentecostes para adorar e glorificar o nome dele, porque quem segura é o Espírito Santo. Porque muitas coisas havia na Babilônia, mas eles preferiram não se contaminar. Temos que entender que Deus, quando olha no céu, Ele não olha placas de igreja, Ele não olha Assembleia de Deus, quadrangular, Igreja Ebenezer, Igreja Batista Shalom, ou Igreja Maranata. Ele não olha. Quando Ele olha no alto, Ele vê um povo separado. Ele não vê denominações, Ele vê um povo reunido para adorar o nome dele. E eu te digo nesta noite: virá tempo de adversidade.
livrar alguém de ser lançado na fornalha é fácil, difícil é livrá-lo lá dentro do fogo. Às vezes o mundo dá uma volta muito grande em nossas vidas. Às vezes tudo está bem, mas de repente, por nós sermos fiéis, por nós sermos pessoas que declaram que somos evangélicos, cristãos, aonde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família e por aí afora, somos perseguidos. Dizem que não há perseguição. Há perseguição sim, há perseguições para quem é evangélico, mas é um povo, tem um povo sobre esta terra, há um povo que foi levado. Mas Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego tinham uma opinião entre eles: servimos a Deus, somos fiéis a Deus, adoramos a Deus, não nos curvamos. Hoje no meu evangélico não existe imagem de esculturas, por enquanto, porque um ritmo que lá vai, daqui a um tempo vai ter dentro das igrejas. No meu evangélico não tem imagens dentro da igreja, mas tem muitas coisas vindas da Babilônia para dentro das igrejas. Tem muitas coisas vindo dentro do meio do povo evangélico, porque o povo está achando que movimento, o povo está achando que homens seguram pessoas dentro da igreja, e isto é mentira do inferno, isto é uma mentira vinda do diabo, isto é uma mentira, como foi falado com Daniel, será apenas por 3 meses ou 30 dias, queremos adorar a imagem do rei, será apenas poucos dias, e depois isso basta. É isso que Satanás quer. Ele quer que você pense o seguinte: pode ficar assistindo certas coisas na televisão, pode ver certas coisas no Facebook, pode esfolhear certos tipos de páginas da revista, você pode contemplar mulheres que não é sua, você pode contemplar homens que não é seu. Isso é simplesmente algo diminuto, mas isso vai te levar a eternidade para o inferno. Eu digo para você nesta noite: vire as costas a propostas de Nabucodonosor, vire as costas, adore a Deus, e Ele vai entrar na fornalha para te livrar. Ele vai entrar na fornalha para te dar livramentos. Mas para isso tem que ser homem. Homem que é homem é cristão de verdade. Mulher que é mulher é cristã de verdade. Você tem que entender isso. Você vai ser levado para a fornalha. Eu serei levado. Adversidades virá dentro da nossa casa, independente de ser cristão ou não. Lutas todo mundo passa, mas na fornalha é somente para quem é fiel. Cova dos leões é somente para quem é fiel. Às vezes Satanás coloca uma vida espiritual em nós. Quando vem essa luta, esse problema difícil, essa dificuldade, nós pensamos que é o fim. Aquilo que eu falei naquela oração que nós fizemos hoje na Copa do Terreno, Deus não permite nós ficarmos aqui, bem dizer, 13 anos para sairmos agora. Deus não é masoquista. Deus não é masoquista para poder pegar você, que é fiel, você que não se rende a outros deuses, você que é alicerçado na palavra, morrer numa fornalha, ou morrer numa praia, ou morrer na cova dos leões. Deus não é Deus desse jeito. Ele sabe quando alguém é fiel. Ele sabe aqui nesta noite o que você está pensando, o que eu estou pensando. Ele sabe o que você está pensando quando você deita lá na tua cama, o que se passa na sua cabeça, o que se passa na sua mente, o que se passa no seu coração. Ele sabe como você está chorando, como você está por dentro, por amor a Ele, por amor à obra dEle, pela fidelidade a Ele. Ele sabe. Mas quando vier esses demônios malditos cercar você e dizer: agora acabou, vou aquecer esta
7 vezes mais. Vão aquecer. A fornalha estava tão quente, irmãos, que quem lançou morreu queimado. Eles não caíram no fogo, de longe eles foram queimados. De tão quente estava. Esta luta está difícil. Esta batalha para você está difícil. E Satanás disse que ainda vai piorar 7 vezes mais. Porque você ainda continua fiel. Satanás manda as lutas, manda as batalhas para você dizer: não vou mais à igreja. Para você dizer: não vou orar mais, não vou jejuar mais, não vou mais frequentar trabalhos, não vou mais, quero esquecer. Para isso que Satanás muitas das vezes envia as lutas, manda seus emissários para destruir você, para acabar o ânimo. Mas Josué disse: olha, vocês podem servir aos deuses dos amorreus, dos saduceus, daqueles da além do Jordão, vocês quiserem. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir. Satanás não quer que você fale assim. Satanás quer que você caia. Satanás quer ver você lá no pó. Satanás pensou, através da boca do Nabucodonosor: esses 3 agora vão render, vão desistir. É o que Satanás pensa a respeito de você, a respeito de mim, a respeito de nós, pelas lutas que ele tem colocado. Ali o rei Nabucodonosor viu. Ele assentou-se, diz o texto, logo depois ele levantou. Deve que algum demônio falou assim: olha, vai lá agora, corre lá para você ver. Ele assustou. Peraí, não foram 3? Foram. Estamos vendo lá agora, quarto, um semelhante ao Filho dos deuses. E depois ali na frente, o rei Nabucodonosor disse: olha, iremos adorar ao Deus de Mesaque, Sadraque, Abednego, porque ele enviou o seu anjo para o livrar. Agora Satanás não quer ver esse quarto homem com você. Satanás não quer ver este anjo te livrando desta luta, desta peleja. E eu vou dizer para você: Satanás não vai ver nem anjo, nem arcanjo, nem querubins, nem serafins, nem Miguel, nem Gabriel entrando nesta peleja por você. Ele não vai ver mesmo. Porque na hora que Satanás aqueceu esta luta 7 vezes mais para ver você se render, Deus levanta do trono, tira a capa e diz: não vou mandar ninguém, eu mesmo vou lá dar livramento para ele, eu mesmo vou lá livrar minha serva, porque ele é fiel, ela é fiel. Se você crê, aplaude esse Deus tremendo, aplaude esse Deus todo-poderoso. Ele vai te livrar. Irmãos, toda promessa da Bíblia há uma condição: aquele que habita. Eu sempre falo isso aqui: aquele que habita. Então não são todos que habitam. Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que livra, daquele, não é de todos. Irmãos, o número de evangélicos tem aumentado muito, muito, mas muito. E tem diminuído o número de servos. Aleluia. Tem diminuído. Aqui você vê de nações, de uma nação que foi levada, o povo judeu, quer dizer, foi levado, 3 não dobraram. E na época de Daniel foi a mesma coisa quando ele foi levado na cova dos leões. O decreto era para todos, mas Daniel não se dobrou, continuou o seu propósito. Eu quero dizer para você que nesta noite, para mim, para todos nós, não sei o rumo a qual a igreja do Senhor está tomando sobre a terra, mas permaneça fiel. Podem criar todo tipo de moda, todo modismo dentro da igreja, mas permaneça fiel. Glória a Deus. Porque nem tudo
lado de fora é de Deus. Nem tudo que você está vendo dentro das igrejas é de Deus. Nem todo o mover que você está vendo é de Deus. Nem todos os CDs que você compra é de Deus. Nem todos os livros que você compra é de Deus. O mundo hoje está entrando dentro das igrejas. Satanás quer destruir, Satanás quer acabar, Satanás quer fazer com o Brasil aquilo que ele fez com os Estados Unidos. Ele fez a igreja evangélica, o povo de Deus, ser um povo vulgar sobre aquela nação, ser uma coisa comum entre os povos. Mas no Brasil ele não vai conseguir. O Brasil é um gigante adormecido e ele está adorando, ele está levantando. É o paiol de missionários, é o avivamento sobre a terra virá do Brasil, é promessa do Senhor. Aplauda esse Deus tremendo, igreja. Aplauda esse Deus tremendo. Seja fiel no tempo de apostasia que estamos vivendo. Seja fiel. A apostasia está aí. Apostasia significa negar a fé. Você não precisa negar a fé saindo da igreja. Tem muitos pastores, levitas, muitos membros que negaram a fé e estão dentro da igreja, trazendo as coisas, criando as coisas. Mas seja fiel. Independente de qualquer coisa, todos nós vamos passar uma luta, vamos passar a adversidade. Todos nós vamos. É melhor nós passarmos esta luta, essa adversidade da nossa vida na presença de Deus, na presença do Senhor. É a melhor coisa, porque nós temos certeza da vitória. Deus poderia fazer uma mudança ali com os 3, mas Deus queria mostrar que Ele é Deus. Deus queria mostrar. Quando o rei, você reparou uma coisa? Os que lançaram os 3 na fornalha, só de chegarem perto, né, uma certa distância, foram queimados. Não é isso que está no texto? Agora o rei chega à beira da fornalha e não é queimado. E fala: vejo 3. E depois ele chega mais perto e diz: Mesaque, Sadraque, Abednego, sai, vem. E ele não foi queimado. O que lançou não foi queimado. A mesma coisa aconteceu com José. Aqueles que o prenderam, aqueles que fizeram tudo com ele lá no Egito, Deus não matou, permitiu que eles ficaram de pé aplaudindo, ele passando e sendo exaltado por Faraó. O rei Nabucodonosor, Deus não tirou. Ele podia ser queimado ali perto também, mas ele teve que declarar: olha, nem na Babilônia, em todas as regiões a qual eu domino, ninguém adorará outro Deus, ninguém servirá outro Deus, a não ser o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, porque na verdade só Ele pôde livrá-los da fornalha. E ninguém, qualquer um que falar mal deste Deus, irá ser destruído juntamente com toda a tua casa. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, fique tranquilo. Você pode ser lançado na fornalha, você pode ser lançado na cova. Deus está permitindo, porque tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido em nossa vida. Se você acredita, fica de pé e aplauda a Deus Todo-Poderoso, porque verdadeiramente Ele é Deus na tua vida. Começando com esse testemunho. Senhor, eu não sei qual luta o teu servo, a tua serva que está aqui nesta noite estão passando. Eu só sei que o Senhor é a resposta. Eu só sei que o Senhor é a solução. Eles podem estar vindo, Deus, com uma luta, com um problema impossível de ser solucionado. Podem estar vindo com uma enfermidade impossível de ser curada pela medicina. Mas eu apresento a todos o Deus do impossível. Eu apresento a esta pessoa o Deus que
pode. Eu apresento a esta vida aqui nesta noite o Deus que opera milagres, o Deus que opera milagres, o Deus da providência. É o que eu apresento a esta igreja, Pai, a todos nós que estamos aqui nesta noite, que possamos confiar mais na Tua palavra, em nome de Jesus. Todos dizem amém? Amém. E aplaudam ao Senhor. Eu gostaria de chamar